Mas novamente o Espírito Santo interviu e não permitiu que eles fossem para Bitínia. Então, primeiro, o Espírito Santo não deixa pregar. Segundo, o Espírito Santo não deixa ir. Não existe nada de errado na atitude de Paulo, Silas e os irmãos que estavam o acompanhando. Eles estavam fazendo a coisa certa. Porém, eles tinham um relacionamento com o Espírito Santo que fazia-os compreender tudo aquilo que o Espírito Santo os dizia. Por mais que pregar fosse uma coisa certa, se o Espírito Santo mandou não pregar, eles não iriam pregar. Por mais que ir para algum lugar, para evangelizar e anunciar as boas novas de salvação, fosse uma coisa certa, se o Espírito Santo disse que não, eles não iam sair daquele lugar para ir a um outro lugar, mesmo que fosse para pregar, sem a autorização do Espírito Santo. E essa ideia, este cenário que se monta, em que o Espírito Santo impede Paulo de pregar e impede Paulo de ir para outro lugar, impedindo que este indivíduo faça aquilo que ele quer, impedindo que este indivíduo faça aquilo que deseja o seu coração e simplesmente aceita os nãos do Espírito Santo para a sua vida. É um cenário ao qual nos coloca em um pensamento um pouco complexo, mas acompanhe comigo. Você vai conseguir entender qual era o objetivo do Espírito Santo de Deus. Paulo, ele entendia o não do Espírito, e da parte dele não havia nenhum tipo de refutação, ou nenhum tipo de revolta, ou nenhum tipo de controvérsia sobre a ordem do Espírito. Ele simplesmente resolveu obedecer aquilo que o Espírito estava falando. Então, nos versículos seguintes, nós vamos ver que Paulo então passa por Mísia e desce até a cidade de Troade. E quando ele chega em Troade, a Bíblia registra que em uma noite, Paulo ele tem uma visão. No versículo de número 9, nós vamos ver os detalhes dessa visão. Uma visão em que um homem se apresentava, um varão. Este varão, ele pertencia à região da Macedônia. E com este varão vinha uma mensagem. O texto bíblico é bem claro. Ele rogava a Paulo dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Aqui nós vemos que Paulo obedeceu ao que o Senhor disse. Paulo não foi pregar porque o Espírito disse para ele não pregar. Paulo não foi até a cidade que ele desejava, porque o Espírito Santo disse para ele não ir. Mas o Espírito Santo, na verdade, estava preparando Paulo para receber uma visão missionária. E é isso que nós encontramos aqui no versículo de número 9. Paulo recebendo uma visão missionária. Deus tem uma visão missionária para a sua vida. Deus tem uma visão missionária para a minha vida. Mas Deus só dá a visão, Deus só dá a imagem do que Ele quer fazer através de nós, ou a imagem do propósito que Ele tem para as nossas vidas, quando nós aprendemos a lidar com os nãos de Deus. Deus, Ele diz não para algumas coisas, e para que nós possamos alcançar a visão de Deus para as nossas vidas, é necessário que nós possamos obedecer os nãos que o Espírito Santo de Deus dá para nós. Essa ideia de ficarmos questionando os nãos de Deus e ficarmos insistindo em falar o que Ele insistindo em falar, quando Ele manda com que nós possamos nos calar. E essa ideia de que nós ficamos insistindo em ir, quando muitas das vezes Ele nos manda ficar, é o que tem feito muita gente perder o espaço, ou perder o tempo, ou perder a oportunidade de ter uma visão espiritual
sobre o chamado de Deus para a sua vida. Deus diz não fale e você fala. Deus diz não vá e você vai. Deus diz não toque e você toca. Deus diz essa companhia não é para você e você usufrui de certas companhias ao qual Deus já disse que não é para você usufruir. Deus manda você ter determinadas atitudes, mas você insiste em não ter as atitudes que Deus lhe ordenou. E sem você perceber, você vai saindo do lugar onde Deus iria te revelar uma visão. Mas eu sei que aqui existem crentes que há um certo tempo estão ouvindo não de Deus. Esse não tem agradado, esse não tem sido dolorido, tem sido para coisas que você gosta. Você queria falar, mas não falou porque Deus disse não vai falar. Você queria ir, mas não foi porque Deus disse você não vai. E porque você tem obedecido e tem respeitado os nãos de Deus para a sua vida, se prepare, porque você está se posicionando em um lugar onde o Senhor vai te dar uma visão espiritual, onde o Senhor vai te dar uma visão missionária. Eu creio que Deus tem separado pessoas aqui, pessoas ousadas, pessoas que nesse tempo têm ousado em dizer não ou em ouvir a palavra do Espírito dizendo não para muitas coisas, e é para esses que o Senhor tem reservado algo especial nessa noite, e é para esses que o Senhor tem reservado uma visão diferenciada essa noite. A visão que Paulo recebeu era uma visão missionária. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo recebe um destino. Há pouco tempo Paulo queria ir para um lugar e o Espírito não permitiu que ele fosse. Paulo precisava de um lugar para ir e o Espírito agora, através de uma visão, ele lhe dá o destino pelo qual ele iria seguir. A chamada de Deus para a sua vida não é para onde você decide. A chamada de Deus para a sua vida não é você que determina. A chamada de Deus para a sua vida, ela acontece quando você tem disponibilidade para aceitar o não de Deus e para caminhar em direção a uma visão espiritual que Ele vai lhe entregar. A chamada de Deus acontece na sua vida quando você resolve aceitar os nãos de Deus e se lançar com toda a sua alma para um destino, para uma visão que o Senhor há de te dar. Talvez você fique se questionando: qual será o meu destino? Qual será o meu caminho? Qual será a minha chamada? Você talvez está até aqui hoje se perguntando para que serve na obra de Deus. Talvez você já está 10, 20 ou 30 anos na casa do Senhor e não viu em si mesmo utilidade alguma. Talvez isso tenha acontecido porque você tem decidido trilhar os teus próprios caminhos. Talvez isso tenha acontecido porque em algum momento Deus disse não vá por aí e você decidiu ir. Mas o Senhor hoje Ele está aqui e lança uma palavra para você. Abra o seu coração, aceite o não de Deus para você, se coloque disponível e se lance para a visão que o Senhor já te entregou. Porque você está aqui hoje, mas quem sabe em algum momento alguém já olhou para você e disse para você: olha, o Senhor, Ele te chamou para isso, Ele te chamou para impactar vidas através da palavra, Ele te chamou para impactar vidas através do louvor, Ele te chamou para uma obra evangelística, para você ser um missionário, uma missionária, e talvez você não guardou isso no seu coração, mas hoje há um despertar de Deus para a visão do céu sobre a sua vida. Deus tem uma visão para ser revelada para você. Você não nasceu para ficar somente
simplesmente sentado nos bancos dessa igreja, sendo mero espectador daquilo que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. Deus também tem um plano reservado para a sua vida. Deus também tem um plano reservado para você. Tem algo escrito nos céus para que se concretize na sua vida. Apenas abra o seu coração agora. Apenas abra o seu coração agora e comece a glorificar e comece a aceitar aquilo que Deus projetou para você. Tem uma visão do céu surgindo para você agora. Tem uma visão missionária surgindo para você agora. Eu não sei o que é que Deus vai te revelar, mas o Senhor tem uma visão missionária revelada para você. O Senhor tem uma visão missionária separada para você. Talvez você ache que não, mas é porque o seu coração estava fechado, mas é porque você decidiu trilhar caminhos que o Senhor disse para você não ir. Mas se você se disponibilizar a se lançar para a visão que o Senhor vai te entregar essa noite, a tua vida será transformada. Surgirá um ministério no teu coração. Você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais vai pregar da mesma forma. Você nunca mais vai cantar da mesma forma. Você nunca mais vai desejar entrar neste lugar sem fazer algo diferente para o Senhor. Você é um diferencial de Deus nessa terra. Você foi chamado para iluminar. Você foi chamado para salgar. Você foi chamado para fazer a diferença. Tem visão de Deus para você essa noite? Quantos creem que Deus tem uma visão missionária reservada para cada um de nós essa noite? Tem visão de Deus essa noite? Oh, Espírito Santo. A visão de Paulo, ela culmina na prática do Evangelho. Nós vamos ver que no versículo de número 10, ele entende que o Senhor, através daquela visão, estava o chamando para anunciar o Evangelho. Se você ler, o versículo vai dizer assim, concluindo depois da visão, Paulo conclui que o Senhor nos chamava para pregar-lhes o Evangelho. Entenda, se o que você está vendo não culmina na prática do Evangelho, reveja a sua visão. Reveja o que você está vendo. Porque às vezes Deus te dá uma visão, mas a visão que Deus está te dando acerca de um chamado, acerca de um projeto, de um propósito de Deus para a sua vida, não está culminando na prática do Evangelho. Tem muitas pessoas que têm uma visão, mas essa visão, ela visa lhe promover, para que possa ser visto diante dos homens. Essa visão, muitas das vezes, almeja, quem sabe, um ganho financeiro. Eu vou pregar para ganhar dinheiro. Eu vou cantar para ganhar dinheiro. Se a visão que Deus está te dando, ou a visão que você está vendo, não culmina na prática do Evangelho, volte e reveja novamente o que o Senhor está te mostrando. Porque a visão que o Senhor nos dá, ela sempre vai nos fazer praticar o Evangelho de Jesus Cristo. A visão que o Senhor nos dá sempre vai culminar no exercício pleno do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se eu tenho uma visão espiritual, se eu tenho uma visão missionária, é natural que após eu ter esta visão, imediatamente o meu coração se encha de vontade, de desejo, de ousadia para pregar o Evangelho, não importa quem for. Muitas das vezes vai ser o seu vizinho, muitas das vezes vai ser o companheiro de trabalho, o companheiro da faculdade. Você vai se dispor para estar na igreja, fazendo a obra de Deus. Por quê? Porque você foi incendiado por uma visão missionária. Então, se você tem uma visão missionária, ela sempre vai culminar
na prática do evangelho. Paulo teve a visão, imediatamente entendeu que o Espírito Santo estava ali direcionando para pregar o evangelho. A visão de Paulo no versículo 11 movimenta as pessoas que estavam ao redor dele. Como falamos no início da mensagem, Paulo estava com Silas e com outros irmãos. E na hora que Paulo recebe a visão e conta para aqueles irmãos, há um movimento entre eles. E a Bíblia registra no versículo 11 que eles saem correndo rumo ao destino que o Senhor os dera. Por quê? Porque eles acreditavam naquilo que Paulo estava vendo. Então, fica para nós aqui uma outra lição. Se a sua visão não é capaz de influenciar as pessoas que estão à sua volta, reveja aquilo que você está vendo. Se a sua visão não tem a capacidade de mover as pessoas para um propósito espiritual, reveja a sua visão. Porque quando Deus levanta alguém, porque quando Deus dá uma visão espiritual para alguém, a igreja toda pode estar parada. Mas se alguém levanta com visão, é natural que a igreja comece a se movimentar, que a igreja comece a caminhar, que a igreja comece a andar rumo ao destino da visão. Eu sei que nesta igreja já existem crentes com visão, e se você tem visão, é natural que pessoas sejam influenciadas pela sua visão. Comecem a crer no que você vê, comecem a crer naquilo que Deus te mostrou. Talvez você se sente envergonhado, mas não se sinta. O Senhor vai te levantar neste lugar, sim, e você vai influenciar pessoas, sim, e pessoas começarão a pregar o evangelho pela sua influência, sim, e pessoas começarão a evangelizar porque enxergam em você uma referência, sim. Deus deu uma visão para você. Você nasceu para influenciar uma geração. Deus está levantando pessoas com visão neste lugar para influenciar. Você vai influenciar as crianças, você vai influenciar os jovens, você influenciará senhores e senhoras. Se você tem uma visão, o resultado ou a resposta de Deus para a visão que você tem é a capacidade que você vai ter de influenciar pessoas através da visão que Deus lhe deu. Então a visão de Paulo, ela movimenta as pessoas que estão ao seu redor. No versículo 11, a Bíblia relata que eles saem de Troade e vão para a cidade de Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali eles vão para a cidade de Filipos, que era a primeira cidade da parte da Macedônia, que era o local onde eles estavam indo, aonde o Espírito Santo tinha traçado para que eles pudessem ir. E enquanto eles estavam indo, o Espírito Santo vinha falando com Paulo. A Bíblia registra que no sábado eles estavam naquela cidade de Filipe, e eles estavam juntamente com os irmãos. E Paulo, no seu coração, decide sair da cidade e decide andar pela beira do rio, porque ele acreditava que ali existia um local de oração. Observe, ele estava pronto, ele estava buscando sempre o caminho da oração. A Bíblia diz que chegando à beira do rio, eles encontram ali uma reunião de mulheres, e estas mulheres, elas estavam orando, essas mulheres, elas estavam adorando. Essas mulheres, elas estavam clamando a Deus por alguma coisa. E de repente, Paulo chega naquele lugar. Agora eu quero que você levante a sua mão e receba o que eu vou entregar para você nessa noite. Enquanto você ora na beira deste rio,
Deus está preparando reforço para encontrar a tua vida. Eu não sei quanto tempo você está orando, eu não sei quanto tempo você está buscando, mas Deus já está dizendo para alguém não ir para um determinado lugar, mas Deus já está preparando alguém para mudar de endereço, mas Deus já está dando uma visão para alguém, para que ele possa ir até onde você está orando e ele venha trazer reforço para você. Existe um reforço chegando para a sua vida. Deus já está preparando pessoas para trazer até você. Não é quem você pensa ser, mas é quem está direcionado por uma visão de Deus para impactar a tua vida. Deus está dando visão para pessoas para chegarem diante da beira do teu rio e trazer reforço espiritual para a tua vida. Oh, Espírito Santo, Deus está mudando destinos, Deus está mudando caminhos, Deus está dando visão espiritual para que você possa receber reforço. Você está clamando, você está pedindo, você está se perguntando há quanto tempo eu vou permanecer aqui na beira deste rio adorando, na beira deste rio orando, na beira deste rio clamando. A mensagem do Senhor para você hoje está chegando reforço espiritual para você. Eu já preparei pessoas com visão espiritual que irão te ajudar a atender todas as necessidades, que irão te ajudar a suprir todas as súplicas que você tem entregado diante de Deus. Está chegando reforço, está chegando reforço, está chegando reforço para você. Está chegando a resposta da tua oração. Tem gente com visão chegando e eles vão alcançar a tua casa. Tem gente com visão chegando e eles vão te motivar novamente a pregar o evangelho, a fazer o ID. Irão te motivar novamente a colocar em prática os projetos que o Senhor colocou no teu coração há anos atrás, que você simplesmente por algum motivo arquivou em uma gaveta. Mas hoje o Senhor vai abrir essa gaveta, tirar esses projetos para fora, colocar em cima da mesa, e você será influenciado por quem tem visão. Por quem tem visão, existe reforço para sua vida. Você não vai permanecer para frente na beira do rio, você não vai permanecer para sempre na beira do rio, você não vai permanecer para sempre na beira do rio. Vai chegar reforço espiritual para a tua vida. Oh, aleluia, oh glória, oh Espírito Santo, oh glória. Ali no meio existia uma mulher chamada Lídia. Ela estava entre as mulheres que estavam orando. Porém, aquela mulher, a Bíblia registra que ela era temente a Deus, ela temia a Deus. Porém, por mais que ela estivesse no meio das irmãs que oram e adorando juntamente com elas, e por mais que a Bíblia registre que ela era temente a Deus, ela ainda verdadeiramente não era convertida. Pois a Bíblia vai mostrar que posteriormente Paulo ele vai batizar esta mulher. Então, a confissão pública dela acontece momentos depois. Então Lídia, uma mulher que vinha da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, estava ali naquele lugar, orando com as irmãs, adorando com as irmãs, mas verdadeiramente ainda não tinha se convertido. Mas aonde chega,
um crente com visão, aleluia, coisas sobrenaturais acontecem. E a Bíblia mostra que aquela mulher, ela tem o seu coração aberto pelo próprio Deus para as palavras que Paulo estava pregando. Então Lídia abriu o seu coração, e a Bíblia diz que ela levou o evangelho para dentro da casa dela. Chamou Paulo. Paulo, se você acredita que eu verdadeiramente creio naquilo que você pregou, venha para a minha casa. Paulo se constrange, ele registra isso, e ele vai para a casa de Lídia. Ali, a Bíblia registra que todos os que estavam na casa de Lídia são salvos pelo poder do Evangelho de Jesus. Agora escuta isso, pelo amor de Deus. A partir de hoje, você vai passar por aquela porta, e o que você vai levar para sua casa é o Evangelho de Jesus. Esse foi o diferencial de Lídia. Lídia recebeu a mensagem e saiu dali disposta a levar o Evangelho para a sua casa. E lá teve milagre, teve transformação. Me perdoe se hoje eu não vou falar que você vai sair daqui e levar um carro. Me perdoe se hoje eu não vou falar que você vai sair daqui levando a chave da casa que você tanto sonha. Me perdoe se hoje eu não vou falar que você vai receber uma bênção financeira extraordinária e muito dinheiro na sua conta. Mas hoje eu vim falar para você que você vai levar o Evangelho para dentro da sua casa. E o Evangelho é melhor do que carro. O Evangelho é melhor do que a casa que você tanto sonha. E o Evangelho é melhor que o dinheiro. O Evangelho é quem vai salvar a vida do teu filho. O Evangelho é quem vai salvar a vida do teu marido e os livrar da condenação eterna. Saia decidido daqui a levar o Evangelho hoje para sua casa. Lídia estava orando, Lídia estava adorando, mas Lídia nunca levou o Evangelho para casa, até encontrar alguém que tinha a visão de Deus. E hoje a visão de Deus está sobre a sua vida. Saia diferente daqui. Talvez você venha para cá e ora, talvez você venha para cá e adora, mas nunca levou o Evangelho para dentro de casa. Mas isso acaba hoje. Saia decidido a passar por aquela porta e levar o Evangelho de salvação para dentro da tua casa. Deus tem algo para fazer lá e é através de você. Deus tem algo para fazer lá e é através de você. Deus tem algo para fazer lá e é através da sua vida. Deixe o Evangelho entrar na sua casa. Leve o Evangelho para dentro da sua casa. Deus vai fazer. 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 Tome a decisão hoje e Deus se responsabilizará pelo resto. Oh, glória! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Lídia chama Paulo para a sua casa. No versículo de número 16, Paulo está em um caminho. E a Bíblia registra que este caminho, é o versículo que nós lemos, é o caminho da oração. Este caminho os levava para a oração. E é interessante que no caminho da oração, a guerra contra o inimigo é inevitável. Se você recebe uma visão espiritual de Deus, é interessante que você se posicione no caminho da oração, mas vá sabendo que uma guerra espiritual vai ser travada e você deve estar preparado. Versículo de número 16, versículo que nós lemos. A Bíblia vai falar que tinha uma certa jovem possuída por um espírito de adivinhação. E esta jovem saiu ao encontro deles, Paulo e Silas, ao qual ela começou a seguir ele durante muitos dias. E gritava dizendo:
Estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. Durante muitos dias a Bíblia registra que ela disse isso. Mas, versículo de número 18. Um dia Paulo perturbou-se e voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo para sair dela. E aquele espírito de adivinhação que estava na vida daquela jovem saiu imediatamente. Nós vamos ver que no versículo de número 16 até o versículo de número 18 é travado uma guerra espiritual. Aqui Paulo é chamado através da visão para desfazer cativeiros espirituais. Entenda, quando você se posicionar e você estiver sendo direcionado por uma visão espiritual, você terá que ter espírito de ousadia para desfazer cativeiros espirituais. Aquela moça estava aprisionada. Ela era escrava de homens, mas também era escrava de demônios. Os demônios usavam ela para que ela pudesse adivinhar. E isso dava lucro para os homens que eram senhores dela naquele lugar. Então ela estava escravizada e aprisionada em duas instâncias. Porém, um homem cheio do Espírito Santo, como Paulo era, chega naquele lugar com uma visão espiritual. E no caminho da oração, ele começa a desfazer os cativeiros que o diabo fez no caminho em que ele passava. Se você é um homem e uma mulher que tem visão espiritual, entenda, você vai atacar o inimigo, você vai travar guerras espirituais. A igreja foi chamada para derrubar as portas do inferno, porque há uma promessa para nós. A promessa é de que as portas do inferno, elas não resistirão à igreja do Senhor. Então a igreja do Senhor com visão, ela se movimenta, e o movimento da igreja é para atacar os cativeiros do inferno e desfazer todos eles. Existe um chamado espiritual para os crentes dessa igreja, para que nós possamos travar uma guerra espiritual. A nossa posição de defesa não, a nossa posição é de ataque. A nossa posição é de um exército que se coloca com postura e começa a marchar rumo aos cativeiros do inimigo, para desfazer tudo aquilo que o diabo tem feito lá fora. E o Senhor está despertando, e o Senhor está chamando pessoas aqui nessa noite. Quantos estão dispostos a seguirem neste caminho para desfazerem os cativeiros de Satanás? É necessário coragem, é necessário ousadia, mas o Senhor está te chamando hoje. Tem gente do lado da tua casa, aprisionada em cativeiros do inimigo, que o Senhor quer usar a tua vida para que essas pessoas sejam libertas. Tem pessoas muitas das vezes dentro da tua casa que estão cativas, aprisionadas pelo inimigo, escravas do pecado, que ainda não foram libertas, porque você verdadeiramente não se posicionou. Mas chegou a hora de você se posicionar, e de você se inconformar, e de você se incomodar, e dizer: acabou, Satanás, acabou a festa, acabou a farra, não vai ter mais espaço para ti na minha casa, não vai ter mais espaço para ti na minha vizinhança, não vai ter mais espaço para ti no meu bairro, não vai ter mais espaço para ti na minha cidade, porque agora eu me posiciono, e os teus cativeiros serão desfeitos, e os teus cativeiros serão desfeitos. O Senhor vai começar a levantar pessoas
pessoas aqui nessa noite para desfazer cativeiros de Satanás. O Senhor vai colocar na tua mente agora uma pessoa ao qual você sabe que está aprisionada, e o Senhor já te deu condições para você chegar nela, mas até hoje você não teve coragem. Porém é até hoje, porque o Senhor está contigo. O sangue de Jesus, ele já te cobriu e já te municiou com todas as armas espirituais para que você possa batalhar e vencer. Batalhar e vencer. Avante, soldado! Avante, soldado! Marcha, soldado! Tem uma batalha espiritual esperando por você. Trave essa batalha pelo seu marido. Trave essa batalha pelo seu filho. Trave essa batalha por um parente seu. Trave essa batalha por um amigo. Deus não chamou crentes covardes, mas Deus chamou crentes ousados, dispostos a travar batalhas espirituais para que outras pessoas sejam libertas, para que outras pessoas sejam salvas. Receba hoje espírito de ousadia. Receba hoje palavra de libertação na tua boca. Receba hoje unção, autoridade e poder para você chegar diante das trincheiras do inimigo e começar a expulsar um por um. Não dominarão mais aonde você colocar as plantas dos teus pés. Por que, Felipe? Porque você tem visão. Deus te deu visão. Deus te deu visão. Deus te deu visão. Receba agora poder. Receba agora graça. Receba agora unção. Receba agora espírito de ousadia. Receba agora a glória de Deus na sua vida. Você não vai permanecer parado, porque você tem visão. Você se movimenta pela visão. Deus vai te levar a pessoas porque você tem visão. Deus te dará a palavra certa, direcionada, porque você tem visão. Só quem tem visão se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé nessa noite, adorando e glorificando e exaltando o nome do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, você tem visão e você vai enfrentar perseguições por causa disso. Talvez você já tenha olhado para a sua vida e tenha se entristecido, porque de uns tempos para cá, por causa da visão que Deus te deu, você tem apanhado. Porque de uns tempos para cá, por causa da visão que Deus te deu, multidões têm se levantado contra você. Porque de uns tempos para cá, por causa da visão que Deus te deu, alguém tem tentado colocar algemas nos seus pulsos, correntes nos seus pés, para que você não continue sendo movimentado pela visão que Deus te deu. Mas chegou a hora dessas algemas caírem. Mas chegou a hora dessas correntes caírem. E o que é que eu tenho que fazer, Felipe? Ore e adore. Ore e adore, ore e adore, ore e adore, ore e adore. Quem tem visão não para. No momento de dificuldade, ora, adora, ora e adora, ora e adora. Enquanto Paulo orava, Silas adorava. Depois Silas orava e Paulo adorava. Mas a oração não parava, o louvor também não parava. Enquanto Paulo adorava, Silas orava. Enquanto Paulo adorava, Silas orava. Um ia orando e o outro adorando. Um ia orando e o outro adorando. De repente, ele ora, ele adora e de repente, enquanto um ora, o outro adora e de repente, é de repente, é de repente, é de repente, é de repente. É enquanto o crente está adorando e orando que o de repente de Deus chega, arranca as prisões, arranca as algemas, arranca as correntes e te torna livre, 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 livre.
para que você possa seguir para a visão que Deus te deu. Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para de adorar, não para de orar, não para de adorar, não para de orar, porque vai chegar o de repente de Deus na sua vida. Receba a graça dele agora, receba a graça dele agora, o Espírito Santo de Deus. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar. Oh, Espírito Santo de Deus, faz tremer este lugar agora. Faz tremer este lugar agora. Aonde tem crente orando, aonde tem crente adorando, a movimentação do mundo espiritual. Faz tremer agora, Senhor. Faz tremer agora, Senhor. Abala os alicerces agora, 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 agora. Receba, receba, receba. Receba a glória de Deus na sua vida. Receba a unção de Deus na sua vida. Você não vai parar. Você não vai parar. A tua chamada vai continuar. O projeto de Deus na tua vida é só receba agora a visão, visão. Não pare, não pare. Você tem visão. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar do passado, apesar das perseguições, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei. Foi eu que te chamei, minha filha. Foi eu que te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu vou cuidando de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Oh, aleluia. Receba nesse momento o bálsamo. Você está ferido. Você está flagelado. Só Deus sabe como você chegou aqui nesse lugar. Você tem uma promessa, mas por causa de palavras, você está desacreditando daquilo que Deus falou para você. Você tem um chamado, mas por causa de críticas, você tem enterrado o projeto de Deus. Mas chegou a hora de Deus reafirmar o que Ele já te falou. Foi eu quem te chamei, foi eu quem te escolhi. O projeto na tua vida é meu, é meu, é meu, é meu. Não é do homem, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Receba agora a confirmação de Deus para a obra que Ele vai fazer na tua vida. Deixa eu te usar. Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa, deixa Ele te usar, deixa, 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 eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, Ele quer te usar, te encher de poder. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. A tua presença é real neste lugar. E nós sentimos que uma mensagem do céu foi direcionada para este lugar. Existe, Senhor Deus, uma palavra ecoando no meio dos corações. Senhor Deus, que assim como Lídia abriu o seu coração, que nós possamos abrir o nosso coração essa noite, para que essa palavra possa entrar e fazer morada.
Senhor, eu te peço que para a tua honra e para a tua glória, haja, Senhor Deus, um mover sobrenatural sobre os crentes dessa igreja. Não algo momentâneo, não algo passageiro, mas, Senhor, desperta eles pela madrugada e lembra a eles o propósito, e lembra a eles o chamado. Senhor, incomoda, sacode os crentes desse lugar, para que eles possam pregar a tua palavra, anunciar o teu evangelho, para que seja um diferencial. Oh, Espírito Santo, manifesta os teus escolhidos, manifesta os teus escolhidos, manifesta, Senhor, é o que nós te pedimos, e por fé nós te agradecemos. E se você está feliz por aquilo que o Senhor falou nessa noite, tome o seu assento, dando melhor glória a Deus que você já deu hoje, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia! Quem pode dizer glória a Deus mais uma vez? A Deus toda a glória, todo louvor e toda a nossa adoração. Os amados, quero agradecer o presbítero Felipe, que trouxe essa rica cooperação nesta noite. Digam glória a Deus. Deus continue lhe abençoando mais e mais, em nome do nosso bondoso Deus.